Olá, pessoas, tudo bem? Então, nós vamos dar início a um novo sistema, que é a anatomia do sistema digestório. Nós vamos estudar, então, esse conjunto de órgãos, né, começando pela boca, e uma série de órgãos tubulares que tem como função processar o alimento que nós ingerimos e, a partir desse alimento, né, promover condições de absorção dos nutrientes, das substâncias que são importantes para a nossa sobrevivência. Qualquer comentário, qualquer dúvida, me mande um e-mail ou deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Vamos lá, então? O nosso sistema digestório, então, de forma geral, eu vou apresentar aqui para vocês toda a trajetória do alimento, né, que inicia na boca, ocorrem todos os processos nessa região, depois o alimento vai ser conduzido para a faringe, para o esôfago, passa pelo estômago, né? A partir desse momento, né, o alimento ele foi digerido, começa o processo de digestão na boca, com as enzimas digestivas, né, presentes ali na saliva, e esse processo de digestão, ele torna-se mais eficiente e mais evidente no estômago e termina esse processo no intestino delgado. Então, o intestino delgado tem uma dupla função. Termina o processo digestivo, de digestão, né, enzimática, e já começa, então, aqui a absorção dos nutrientes. E, a partir desse momento, né, o alimento que ele passa, esse bolo alimentar passa por todos esses órgãos do intestino delgado, passa pelo intestino grosso e aquilo que não nos é mais aproveitável vai ser eliminado, né, nas fezes. E nós vamos trabalhar também com os órgãos acessórios ao sistema digestório, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Tudo bem? Vamos lá, então, começar o nosso sistema digestório. O nosso sistema digestório, então, ele começa na boca. Então, o primeiro segmento que nós trabalhamos, a primeira parte que dá início a esse processo de ingestão do alimento é a boca, né? Comunica-se com o meio externo, né? E posteriormente à cavidade da boca, nós já temos aqui a faringe, né? Então, a cavidade da boca, ela é delimitada anteriormente pelos lábios, lateralmente pelas bochechas, superiormente pelo palato, inferiormente pela língua. E ao final da cavidade da boca, né, posteriormente, nós temos a faringe. Tá certo? Então, nós vamos ver quais são as estruturas anatômicas que fazem parte dessa região. Quando nós observamos externamente essa região da face, nós podemos perceber que existem alguns sulcos, né? Primeiro, o espaço entre os lábios nós chamamos de rima bucal. Aqui no canto é o ângulo da boca. E aí nós temos alguns sulcos, né, que marcam devido à expressão facial. E um dos que mais incomodam as mulheres é o sulco nasolabial, parte do nariz. E tem um trajeto descendente aqui até o ângulo da boca. Bom, observando então mais próximo essa cavidade da boca, nós temos um espaço, né? Se eu pegar o lábio superior ou o lábio inferior e tracioná-los, puxá-los, eu vou ver que existe um espaço aqui entre o lábio e os dentes. Esse espaço nós chamamos então de vestíbulo da boca. Então, aqui é o vestíbulo da boca. No vestíbulo da boca, nós podemos observar a presença de um frênulo, o frênulo do lábio superior e o frênulo do lábio inferior, né, que liga o lábio superior e o lábio inferior com a mucosa, né, aqui do vestíbulo da boca. Após o vestíbulo, então, nós temos os dentes e, a partir dos dentes, nós temos, então, a cavidade oral propriamente dita. E lá no final, vocês podem ver esses dois grandes arcos, né? É a região de transição que nós temos entre a boca e a faringe. Numa imagem um pouco mais aproximada, a gente pode ver então aqui lábios, os dentes, o espaço entre os lábios e os dentes nós chamamos de estilo da boca, né?
Lá no final eu posso observar, então, aqui a região do istmo das fauces, que é a transição entre boca e faringe. Aqui eu posso ver com mais clareza o limite aqui, chamado de vestíbulo da boca, né? E aqui o frênulo do lábio superior e o frênulo do lábio inferior. Quando eu observo também na boca, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse plexo venoso sublingual, que ele é importante para os medicamentos, né, sublinguais. Então, nessa vista, nesse corte mediano da cabeça, nós temos, então, lábio superior, o lábio inferior, a rima da boca, o vestíbulo, né, da boca. Nós temos aqui os dentes e o palato. Né? Eu falei para vocês, o limite superior da boca é o palato. Então, o palato duro, constituído pela maxila e o osso palatino, o palato mole e a úvula palatina, né? Abaixo eu tenho aqui a língua, tá? Então o teto é formado pelo palato. E toda essa região aqui posterior já é a faringe, como nós já vimos isso lá na anatomia do sistema respiratório, né? Então a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Então todo esse tubo muscular aqui aderido na coluna vertebral é a nossa faringe. Olhando mais um aumento, né, eu posso observar então a presença da úvula palatina, o popular sininho, né? Então essa úvula palatina aqui, ela fica posteriormente, né, aderida aqui, né, ligada ao palato mole. Aqui eu tenho a língua, depois nós vamos ter a epiglote, que fica embaixo, e a úvula palatina fica acima. Então, o palato, ele possui um processo de formação embrionária. Eu tenho lá os ossos palatinos, eu tenho a maxila. À medida que a criança vai se desenvolvendo, esses ossos vão vindo para a linha mediana e se encontram aqui na linha mediana, formando, então, a nossa boca, o nosso palato. Em alguns casos, né, pode ser que não aconteça a fusão, né, desses processos ósseos da maxila e do palatino, formando então, em diferentes graus, as fendas labiais, né, fendas labiais e palatinas. Então eu posso ter apenas fenda do lábio superior, pode ter apenas a fenda do osso, pode ter a fenda do lábio e do palato, né? Nessas imagens, nós podemos observar várias situações em que ocorre justamente, né, a fenda só do palato, a fenda do palato e do lábio, né, e tudo isso é passível de correção. Em algumas situações, ocorre uma fissura mais discreta, que é apenas a úvula bífida. Né? Então, nesse caso, apenas a úvula palatina que não se formou adequadamente. Tudo bem? Isso aqui não traz problema algum, né? Uma variação anatômica, né? Então, fica internamente, não dá para ser perceptível, a menos que a pessoa procure por isso. Uma estrutura que é extremamente importante na cavidade oral, na boca, é a nossa tonsila palatina. Então, aqui eu tenho a língua, aqui é o palato mole, aqui é a úvula palatina. E aqui a tonsila palatina. Tonsila palatina é um órgão linfóide, ou seja, é um órgão que faz parte do sistema imune e protege contra bactérias, né, e outros micro-organismos potencialmente nocivos. Né? Então, tudo aquilo que nós ingerimos entra em contato com esse tecido linfóide, com a tonsila palatina, e ela analisa, né, faz uma triagem, faz então a verificação desse conteúdo. Se tiver algum patógeno, alguma bactéria nociva, né, diferente daquelas que já existem na nossa microbiota, então essa tonsila ela vai responder com a produção de células de defesa. Tá tudo bem? Em algumas situações, essa tonsila acaba aumentando muito de tamanho. Por exemplo, nessa pessoa aqui, ó, nós podemos observar a tonsila muito grande. Vejam,
essa é uma situação corriqueira para essa pessoa. A tonsila dela, ou seja, a pessoa não está com dor de garganta, ela não tem nenhum processo inflamatório e nem infeccioso, porque olhem a coloração, né? Está rósea. A única diferença é que está muito grande. Ou seja, durante a vida, né, durante a trajetória dessa pessoa, ela teve infecções repetitivas. Então, ela teve repetidas infecções, né, na boca, fazendo com que essa tonsila aumentasse e a cada vez aumentasse mais. E aí fica nessa situação grande dessa forma. Ou seja, quando ela tem uma infecção, né, tiver uma tonsilite, nós não falamos mais de amígdala, por favor, é tonsila palatina. Então, quando ela tem uma tonsilite, que é a inflamação dessas estruturas, isso aqui fica muito grande e fica com pus. Olha aqui, ó. Então, nessa pessoa, ela tem um processo infeccioso, tem a formação de um biofilme, que são placas, né, de pus, que estão sobre essa tonsila. Olha aqui, ó, dá para ver bem claramente isso. Coloração bem avermelhada. É um processo inflamatório infeccioso bem agudo. O problema dessas placas, desse biofilme, é que é uma forma de proteção para essa bactéria. Com isso, né, a grande parte dessas bactérias ficam protegidas, né, contra enxaguatórios bucais, contra anti-inflamatórios. Então, promove uma proteção para esses micro-organismos, né? Então, tem que ser feita, muitas vezes, a raspagem, né? Então, enquanto tiver essas placas, indica que está tendo um processo infeccioso. Tudo bem? Então, isso quando a pessoa tem infecções repetitivas, né? Uma, duas, uma infecção a cada mês, então ela precisa procurar um médico para verificar a possibilidade de tratamentos, né, que sejam mais eficientes. Tá certo? Vamos lá. Uma outra estrutura importante são os nossos dentes, né? Dente que promove justamente essa aparência facial e a presença dos dentes, ou seja, a erupção dos dentes, né? Quando eu falo, tá nascendo os dentes, na verdade o dente não nasce, tem um germe ali do dente, né, que ele vai erupcionar. Quando esse dente tem a sua erupção, ele promove o crescimento da face no sentido vertical. Então, a presença dos dentes faz com que a nossa face cresça nesse sentido vertical. A ausência ou a perda precoce desses dentes pode prejudicar o crescimento facial. Tudo bem? Então, os dentes ficam localizados então, nos seus alvéolos, tanto mandibulares quanto maxilares, e nós temos duas dentições. Eu tenho uma primeira dentição chamada de dentição decídua, né? Então, quando a criança começa a ter os seus primeiros dentes, esses primeiros dentes são dentes decíduos, e após a queda desses dentes decíduos, a criança vai ter, então, seus dentes permanentes. São duas dentições, né? Então, eu tenho essa diferença importante. Quando eu observo, então, aqui nessas imagens, eu estou observando aqui dentes decíduos, dente decíduo, dente decíduo. Observem que eu tenho um outro elemento dentário aqui, ó, no osso. Ó. Esse elemento aqui guardadinho aqui no osso. Esse. Se observar aqui embaixo, a gente pode ver com um pouco mais de clareza. Olha aqui, ó, que eu tenho um dente aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui. Então, esses são os germes dos dentes permanentes, né? Eu tenho uma dentição decídua, esses dentes têm uma certa cronologia, não é fixo, tá? Não é uma cronologia que seja determinante. Existem variações. A maior parte das crianças seguem essa cronologia, mas isso não é regra, tá? Então, quando esses dentes decíduos eles caem, ou seja, cai por quê? Porque o nosso dente permanente, que está aqui embaixo, aqui, ó, o dente permanente, ele começa a empurrar ou impactar aqui na raiz aqui do decíduo. Essa raiz ela vai reabsorvendo. À medida que essa raiz vai sendo reabsorvida, o dente vai ficando mole. E aí ele cai, né? Ou voluntariamente, ou por uma força externa. À medida que esse dente cai,
sobra espaço para que esses dentes permanentes possam erupcionar naquele espaço que foi deixado. Tá? Então é muito importante que tenham cuidado com esses dentes, principalmente com a saúde bucal da criança, porque uma cárie ou uma lesão que acometa o dente descido, nós temos que pensar que aqui embaixo existe um dente permanente. E se essa lesão, se essa cárie ela for muito extensa, ela pode comprometer um dente que nem erupcionou ainda, né? Um dente que nem nasceu ainda. Então tem que ter cuidado com relação a isso. Por isso que é importante que as crianças tenham o cuidado, as mães tenham cuidado da saúde bucal de seus filhos para que não tenham problemas com os dentes permanentes. E nessa outra imagem eu posso ver então a dentição então aqui permanente. Então aqui nós temos todos os dentes, né, da nossa segunda dentição e última, que são os nossos dentes permanentes. Nós temos uma terceira dentição, que ela é artificial, né, que são a implantação, né, a colocação de implantes dentários. Né? Não é fisiológico, logicamente. Né? Nós temos, fisiologicamente, primeira e segunda dentição. Algumas pessoas menos afortunadas só têm uma dentição. Então, alguns dentes, né, ela só tem o descido, ela não tem o dente permanente, ou seja, ela não nasceu com o germe do dente permanente. Então, ela tem só o descido. Perdeu o descido, o que que faz? Coloca o implante, né? Hoje em dia, a odontologia ela tem recursos muito modernos para resolver esses problemas. Então, observando mais uma imagem, olha aqui, nós temos os dentes descidos aqui, olha aqui o dente descido, e olha lá o dente permanente lá guardadinho no osso. À medida que esse dente permanente vai se desenvolvendo, ele começa a promover reabsorção dessa raiz, o dente descido fica mole e ele cai. Bem? Então aqui na arcada maxilar e aqui nos mandibulares a mesma situação. Quando eu observo essa imagem, né, apesar de ser bem rapidamente, então vamos nomear esses dentes. Né? Aqui eu tenho uma arcada dentária decídua. Aqui eu tenho uma arcada dentária com dentes permanentes. Então, eu tenho dentes descidos e tenho dentes permanentes. Vejam que nos descidos nós temos, né, apenas 10, né, dentes em cada arcada dentária. Eu tenho só 10 dentes. E se eu contar aqui do outro lado, eu vou ter 16 dentes aqui na arcada permanente. Quais dentes são esses? Nós temos 2 incisivos centrais. Eu tenho 2 incisivos laterais, eu tenho 2 caninos, eu tenho 2 primeiros molares, eu tenho 2 segundos molares. Esses são os dentes descidos: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar e segundo molar. Então, totalizando então 10 dentes em cada arcária, no total são 20 dentes. No caso de uma dentição permanente, nós vamos ter aqui da mesma forma os 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais, 2 caninos. Agora vamos mudar. Eu vou ter 2 primeiros pré-molares, 2 segundos pré-molares, 2 primeiro molar, 2 segundo molar e 2 terceiros molares. Então, essa é a diferença que nós temos entre essas dentições. Né? Vocês viram agora que na dentição permanente, né, eu vou ter aqui, então, o segundo molar e o terceiro molar. Quais são as diferenças? Né? Na dentição decídua, não há presença de primeiros nem dos pré-molares, e não há a presença do terceiro molar. Então, são os dentes que são diferentes. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês voltem com mais calma, olhem. Né? Nessa imagem aqui do lado, são incisivos. Aqui é o canino.
aqui é o premolar e aqui são os dentes molares. Tudo bem? Só repetindo então, aquilo que eu já falei. Agora, nessa imagem tem uma cronologia aproximada. Olha aqui, ó, com 8 a 12 meses, 12 a 24. Vejam que existe uma diferença, uma variação muito grande. E por que isso? Porque varia realmente de criança para criança, varia da alimentação dessa criança, do estado de saúde geral dessa criança, né, para que esses dentes erupcionem. E aqui eu tenho a fase, a idade, para que esses dentes, né, permanentes, para que eles apareçam, né? Então, incisivos, todos estão aqui, né, bonitinho nessa imagem. Quem quiser mais detalhes, né, me perguntem que a gente pode discutir depois. O dente possui uma anatomia básica, né, ele tem uma parte que está visível. Essa parte do dente que está visível nós chamamos de coroa. O estreitamento que marca, né, a junção do dente, né, com a parte visível e a parte não visível é o colo do dente. E a parte não visível que está no osso é a nossa raiz do dente. Então aqui eu tenho a raiz do dente. Então o dente tem uma anatomia bem simples, né, se for ver dessa maneira. Ele tem uma coroa, que é a parte visível. Então quando você sorri e vê aqueles dentes brancos, né, ou dentes mais amarelados, depende muito, a cor do dente depende muito da sua alimentação e da sua própria constituição física. E essa coloração, aquilo que você vê é a coroa. Aquilo que você não vê, né, é o colo e a raiz do dente. Na coroa, nós temos duas regiões. Uma região que é essa que está mais branca, aqui mais clara, né? Essa região aqui nós chamamos de esmalte. Então, essa região aqui é o esmalte. Esse esmalte é a estrutura mais rígida do corpo humano. Então, o esmalte é a estrutura mais dura, mais rígida do corpo humano. Abaixo do esmalte, nós temos, então, os canalículos, vários e vários canalículos dentinários que nós chamamos de dentina. Então, o esmalte e a dentina. O esmalte é translúcido, é transparente, né? Aquela parte brilhante do dente é o esmalte. O que confere a cor ao dente é a pigmentação da dentina. Então, quando você faz um clareamento, primeiro existe a necessidade de desmineralizar o esmalte. Então, aquele ácido que é utilizado para desmineralizar, desmineraliza o esmalte, para que o produto branqueador ele possa, então, clarear, né, os canalículos dentinários lá na dentina, né, tornando então o seu dente mais branco, né? Logicamente que nesse processo você deve seguir algumas orientações do seu dentista para que o seu dente não escureça muito rapidamente, como por exemplo não tomar Coca-Cola, chá escuro, café, né? Comer alimentos muito pigmentados, muito escuros, que vão conferir essa cor mais escura novamente ao seu dente. Quando nós observamos o interior do dente, ele possui a polpa. A polpa do dente, basicamente, é onde eu tenho a artéria, veia e nervo. Então, essa polpa é a parte que confere a vitalidade ao dente, a parte viva do dente. Então, quando um processo de cárie é muito extenso e atinge, né, justamente aqui a polpa, é quando existe a necessidade de fazer o canal. Então, quando tem um procedimento de canal, né, lá com um profissional endodontista, né, quando tem que fazer um canal, significa que a polpa do dente foi comprometida. Então, todo esse conteúdo aqui da polpa, ele vai ser retirado. Beleza? E a importância de se cuidar do dente, né? Da saúde bucal. Além de ser uma questão estética, né? É uma questão funcional. Quando nós temos, então, a formação desses cálculos, né, dessa placa, cálculo é o tal do tártaro, né? Então, essa placa que vocês estão vendo aqui,
popularmente, né, eles chamam de tártaro, mas é placa bacteriana que calcificou. Então, isso aqui é falta de escovação, né, alguns hábitos de higiene bucal não muito adequadas, falta de passar o fio dental ou fita dental, né? Algumas pessoas têm predisposição maior a desenvolver cálculos do que outras, então tem que ter um cuidado com a saúde bucal. Inicia-se com uma inflamação da gengiva, fica vermelha, ao toque, né, essa gengiva sangra, forma-se essa placa bacteriana. Como é que eu sei se eu tenho placa? Pegou o dente, passou a unha no dente, saiu aquela substânciazinha branca, aquilo já é placa bacteriana, né? Após a escovação, nós escovamos o dente. Após a escovação, quanto tempo depois vocês acham que já vai se formar a placa bacteriana? Já tem formação de bactérias novamente, né? Vejam aí, eu sei que tem pessoas que estudam mais, né, que têm conhecimento da área, respondam para mim. Depois a gente discute mais sobre isso. E isso pode provocar reabsorção gengival, então tem uma recessão da gengiva, expõe a raiz, isso pode ser favorecer as condições de trauma, pode favorecer a sensibilidade dentária, né? Pode promover a reabsorção óssea e levando então à perda dos dentes. Imaginem vocês, então, processos como esses, né? Então, aqui uma gengivite, olha aqui, ó, avermelhou. Pode ser algum conteúdo que ficou impactado nessa região e provocou a formação de uma inflamação, né? Até casos mais graves, né, de formação de placas, né? Então, placas bacterianas extensas, né? Levando, então, a perda de elementos dentários de forma muito substancial. Tranquilos? Vamos lá. O outro órgão que nós temos, então, é a língua, né? Então, há um órgão muscular que é coberto por mucosa, função de transporte, modelagem, Então, a língua, basicamente, pega o alimento e coloca na superfície do contato dos dentes, para que esse alimento seja triturado, né? Seja, então, promovida essa trituração, para que o alimento ele possa ser deglutido, né, e enviado a órgãos mais inferiores. Além disso, a língua ainda é responsável pela gustação e pela fonação. Se bem que a gustação, né, nós temos também aqui, né, para a sensação de paladar, de sabor do alimento, não apenas a língua, mas também, né, nós temos a influência importante do olfato. Quando eu observo, então, a língua tem um ápice, tem uma ponta. Então, aqui o ápice da língua. Toda essa região aqui é o dorso da língua. No dorso da língua tem uma linha bem no meio chamada de sulco mediano, né? Então, que aparentemente divide essa língua, né, nas metades direita e esquerda. Nós temos um sulco terminal, em forma de um V aqui. E aí nós vamos ter aqui a presença de algumas papilas. Isso aqui é uma papila gustativa, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Eu tenho aqui a tonsila palatina, que nós já vimos ela em outro momento. Nós temos aqui a epiglote. E nós temos aqui duas grandes estruturas, uma de cada lado, chamadas de tonsilas linguais, são órgãos linfóides também. Então, ápice da língua, o sulco mediano, o sulco terminal, o dorso, a tonsila palatina, a raiz da língua. Observando, então, né, uma característica de uma língua normal, então, o ápice, o sulco mediano, né, o dorso, e algumas pessoas têm uma sucção muito forte, né, eu tenho a formação dessas marcas de sucção, são marcas dos dentes. Quem fez essas marcas aqui são a força de sucção que a pessoa tinha em contato com os dentes. Também pessoas que usaram aparelhos, né, também têm essas marcas.
Uma língua fissurada, né? Então a gente pode observar aqui uma anomalia. Então essa língua ela não tem características de normalidade. Essa língua fissurada é muito sensível, extremamente dolorosa, né? Então as pessoas que convivem com essa situação têm muita dificuldade com sabor azedo, com pimenta, né? Muito salgado, então tem sensação de dor muito facilmente. E algumas, por procedimentos estéticos, fazem então, né, a cirurgia para a separação da língua e para que tenha movimentos, né, dos dois lados da língua de forma assimétrica. Importante também a escovação da língua, vejam, né, a anatomia também é importância para a saúde, né, geral. Então a importância de se escovar a língua, porque quando não se escova, essa pessoa que não se escova a língua faz muito tempo, quem dera acho que os dentes também não, né, forma essa camada de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, ela é chamada, né, de saburra. Então, forma-se essa placa bacteriana por falta de higienização, né? Então, é necessário que a pessoa escove a língua, né? Então, cuidado quando vocês forem em festas, né, em churrascos, estiverem muito tarde e o nível de consciência e alerta baixar um pouco, pode ser que você se encontre com uma situação como essa daqui, né? Não deve se agradar porque o odor não é agradável, né? Bom, em falando nisso, né, pessoas que fazem uso de tabacos, fumantes, eles têm uma propensão maior também a desenvolverem o câncer de língua, né? Então aqui tem um câncer de língua, aqui tem outro tumor formando aqui, e aqui um estágio inicial desse câncer de língua, né? Quem faz essa identificação é o cirurgião dentista. Então, se você tem uma ferida na língua, você acha que é uma afta, ela não sara, né? Tem algum tempo já que você convive com isso, você é fumante, você toma na região sul do Brasil chimarrão, que é um dos fatores importantes para câncer de língua. Você tem o HPV, né, ou teve contato com pessoas que têm HPV, então também é um complicatório, um agravante para câncer de língua. Então você vai ao dentista, a partir dos sinais clínicos, a partir do seu histórico e daquilo que ele avalia, ele pode diagnosticar ou encaminhar para um diagnóstico mais preciso. Tudo bem? A superfície da língua ela é rugosa, né, porque existe a presença, né, dessas estruturas, que são as nossas papilas gustativas, né? Papilas gustativas, elas estão conectadas aos nossos neurônios, né? São terminações nervosas, são receptores especializadas na detecção de sabores. Quando eu observo aqui, né, então essas papilas, eu tenho papilas filiformes, que essas bem fininhas. Eu tenho uma papila grande em forma circular, papila circunvalada. E outras um pouco menores são as papilas fungiformes. Cada papila dessa, algumas papilas têm função gustativa. Vejam, não são todas, tá? Não são todas as papilas que possuem função gustativa. Algumas delas possuem. Quando eu observo aqui nessa imagem, nesses slides, a gente vai perceber que papilas filiformes, que são essas, e papilas fungiformes, que são essas daqui, então fungiformes, e do ladinho delas filiformes, são papilas que não estão relacionadas, né, basicamente, só com o paladar. Vejam, filiformes, tato, temperatura e dor. Fungiformes, agora apareceu aqui, ó, além do paladar, tem outras informações juntos. Agora, as papilas circunvaladas, que são essas maiores aqui, né? Essas papilas têm um orifício ali bem grande. Essas sim são responsáveis pela percepção do paladar. E as papilas folhadas, não demonstradas nas imagens, também têm percepção do paladar, né? Doce, salgado, azedo, amargo, umami, né? O sabor picante, ele não é sabor, né? Ele não é captado por uma papila, mas o sabor picante ele estimula receptores, né, de dor na língua. Tudo bem? Vamos lá. Drenagem linfática da língua é feita por linfonodos submandibulares, né, submentuais,
e vão lá para os linfonodos cervicais. Detalhe importante sobre isso. Então, a drenagem linfática da língua, se a gente observar nessa imagem aqui, ó, ela é cruzada. Vejam, a linfa de um lado, ela pode ir para o lado contralateral. Aqui, a linfa vem aqui de um lado e vai para o outro. Olha aqui, a linfa, né, vai de um lado para o outro. Isso favorece no processo de disseminação de células cancerígenas, tá? Então é importante que se saiba desse detalhe. Nós já vimos sobre isso, né? A úvula palatina, essa estrutura aqui, que fica no final lá da nossa cavidade da boca. Então aqui é a úvula. A função da úvula, juntamente do palato mole, é fechar a faringe durante a deglutição para que o alimento ele não vá para a cavidade nasal. Imagine que você está comendo, né? E aí você está no almoço, arroz, farofa, e acidentalmente essa farofa, essa farinha, ela entra na sua laringe e estimula a tosse, né? Imediatamente a isso, a úvula e a faringe se contraem para que essa região feche e esse conteúdo não vá para o nariz, né? Mas como é um reflexo muito forte, né, durante a tosse, o alimento pode ir para a cavidade nasal e daí você fica com um grão de arroz lá no nariz, fica tentando tirar depois, né? Bem desagradável. Então, nesse processo todo, o que acontece durante a deglutição é esse processo aqui, ó, né? Eu estou deglutindo, o alimento está descendo e a úvula palatina, né, juntamente com o palato mole, eles fecham a faringe para evitar que esse alimento suba. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe lá nos comentários ou mande um e-mail que nós continuamos a nossa discussão. Uma boa aula e até a próxima.